Quais são os passos para a comunicação assertiva? Olá, seja bem-vindo ao Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. E eu ajudo você a dominar a sua ansiedade, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. Aproveita e já se inscreve aqui no canal para você receber os meus conteúdos em primeiríssima mão. Hoje, então, vamos falar sobre comunicação assertiva, mas o que é isso? Para a gente considerar uma comunicação assertiva, ela precisa ter 3 elementos. Clareza, precisa ter uma certa dinâmica e precisa ter respeito ao outro. E no contexto, no conjunto disso, obter o resultado desejado nessa interlocução. A comunicação assertiva é muito importante para quem tem uma questão de ansiedade elevada, para as questões de depressão também, porque ela é uma ferramenta fundamental, na verdade. Por quê? Através da comunicação assertiva, a gente consegue equilibrar os nossos relacionamentos. Afinal de contas, a maior parte da base de uma ansiedade, de um transtorno de depressão, está nas dificuldades de se relacionar. Então, quando a gente não consegue se relacionar, gera uma ansiedade, gera uma depressão, né? Uma dificuldade de estarmos ali naquelas relações, muitas vezes gera relacionamentos tóxicos. Então, como a base dos transtornos tem a ver com relacionamento e muito das dificuldades de relacionamento está relacionado a uma comunicação não fluida, essa ferramenta de comunicação assertiva vai fazer toda a diferença no seu dia a dia em qualquer relacionamento, em qualquer comunicação. Desde uma comunicação com nossos cônjuges, com companheiros de trabalho, com clientes, com fornecedores, com pessoas na rua, com quem quer que seja. E na comunicação assertiva, a gente tem 5 passos a serem seguidos. Se você coloca em prática esses 5 passos, não tem erro. Você vai se comunicar e vai ter resultado na comunicação que você está tendo. Então, vamos ver o primeiro passo. Reconheça a outra pessoa. Quando você reconhece o outro na comunicação, você está mostrando para outra pessoa que você respeita ela, que você respeita as necessidades e os direitos desta pessoa, porque isso sempre está presente, as nossas necessidades, os nossos direitos e o da outra pessoa também. Isso ajuda com que já no começo da conversa a outra pessoa fique mais receptiva ao que você vai falar e menos defensiva. Então, quando a gente começa reconhecendo o outro fica mais aberto para o que vem nessa conversa. Então, vamos usar um exemplo aqui ao longo desses 5 passos que eu vou trazer para você. Vamos supor que você tenha um vizinho ouvindo música muito alta à noite. Você pode começar dizendo para ele mais ou menos assim: eu entendo que muitas vezes a gente coloca o volume alto porque a gente quer aliviar o estresse, porque a gente gosta da música que está tocando, porque a gente está muito feliz comemorando alguma coisa. E aí veja que você está começando aquela conversa reconhecendo a outra pessoa e dizendo: você tem o direito de ouvir sua música, você tem o direito, eu respeito a sua vontade. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, você vai descrever o problema usando o pronome eu. Então, quando você utiliza esse pronome, você expressa as suas necessidades, as suas opiniões, os seus sentimentos, mas sem colocar que é a outra pessoa. Você está colocando em você as suas necessidades, né? Então, nesse segundo passo, você vai colocar a sua necessidade usando o pronome eu. Então, vai ficar mais ou menos assim, dentro daquele exemplo que a gente já vem usando. Mas eu tenho dificuldade de dormir com volumes muito alto, com barulho muito alto. E infelizmente amanhã eu preciso acordar cedo. Então, nesses 2 primeiros pontos, veja, você disse: eu reconheço você, eu sei como é bom ouvir música alta e que muitas vezes a gente coloca música alta para liberar o estresse, mas eu não consigo dormir com um barulho alto e eu tenho que acordar cedo amanhã.
infelizmente. E aí eu quero te pedir para escrever aqui nos comentários se você já usou esse tipo de estratégia, se você já tinha pensado em usar algo nesse sentido e quais dificuldades você percebe já nesses 2 primeiros passos, porque não é uma coisa simples, né? É algo novo para muitas pessoas e que a gente precisa muitas vezes ter ali um script escrito mesmo. Então, se for esse o caso, faça isso e me escreve aqui. Vamos para o terceiro passo. No terceiro passo, você vai descrever a solução que você propõe. Aqui tem uma coisa bem importante que é a clareza na descrição dessa solução que você propõe. Então, você precisa ser muito direto. Nesse passo, não há problema você usar o pronome você. Diferente do segundo passo, que é você colocar aquilo que é ruim para você, aqui você pode colocar no outro a solução, porque afinal de contas, muitas vezes a solução é uma atitude que o outro precisa tomar. Então, dentro do nosso exemplo, você pode nesse passo dizer: seria ótimo se você pudesse ouvir a sua música com fone de ouvido. Veja que aqui eu não estou sendo vaga no meu exemplo, eu não estou dizendo seria ótimo se você fosse educado. O que é ser educado dentro desse contexto? Para uns é uma coisa, para outros é outra coisa. Então, não seja vago, seja bem específico aqui, dizendo o que você propõe como solução. Na quarta etapa, você vai apontar os pontos positivos. E aí você vai colocar os pontos positivos para outra pessoa. Isso é importante, isso faz a diferença para que a outra pessoa siga o seu pedido. Porque veja, você reconhece a pessoa, você diz qual é o problema para você descreve uma solução e você mostra que essa solução é boa para aquela pessoa e, consequentemente, para você também. Então, fica algo bom para os dois, do seu ponto de vista, claro. Então, seguindo o nosso exemplo, você pode fazer mais ou menos assim. Usando o fone de ouvido como a solução que eu propus, você pode ouvir a música que você quiser, no volume que você quiser, né? Então, veja, você está dando um ponto positivo para a pessoa ouvir com o fone, seguir a solução que você propôs, sem perder os direitos e os desejos dessa pessoa e sem ser incomodado futuramente. E aí a gente vai para o quinto passo e último, que é o check-in. No check-in, você vai checar com a pessoa se ela tem outras sugestões, se ela entendeu o que você pediu, se ela gostaria de propor uma outra forma de lidar, né, uma outra abordagem, e quais são as considerações dela a respeito disso que você está pedindo. E aqui é importante você estar aberto para negociação, porque pode ser que a outra pessoa diga: olha, ao invés de ouvir no fone, eu vou ouvir mais 10 minutos nesse volume alto, pode ser para você? E pode ser, ou não, ou você vai dizer: nossa, não, isso não é legal e tal. Então aqui a gente precisa abrir para negociação, nossa cabeça, né? A gente estar com a mente aberta para negociação. Aqui a gente precisa também, muitas vezes, recomeçar o processo, né? Porque aí, de novo, você vai precisar reconhecer a outra pessoa, dizer o seu problema, sugerir outra solução e checar com ela novamente se essa solução tá bem para ela. Então, dentro do nosso exemplo, na quinta etapa, a gente pode fazer mais ou menos assim. Você pode perguntar: o que você acha disso, né? Qual é a sua opinião? Você tem uma outra ideia para solucionar esse impasse? Então, vejam como a comunicação assertiva, ela tem como objetivo respeitar as duas partes, as necessidades, os desejos das duas pessoas que estão envolvidas naquele pedido. Você reconhece a sua parte na situação e reconhece a outra parte também, e isso diminui consideravelmente os conflitos e aumenta a colaboração e o senso de grupo, o senso de time para resolver aquela situação. Dentro do mundo corporativo, isso é relíquia, né? Essa ferramenta vale ouro, porque quando a gente precisa que o outro faça aquilo que a gente está com necessidade ou que a gente percebe ser importante, é aí que a gente precisa que o outro venha conosco naquilo. E se eu não reconheço ele, se eu não me coloco na situação também aberta, não vai funcionar. E claro, diminui os sintomas de estresse e de ansiedade nas interações sociais,
porque a gente está aí respeitando e considerando os outros e diminuindo situações de defensiva, de brigas, de conflitos que muitas vezes se faz presente e gera a nossa crise de ansiedade e nos deixa chateados, deprimidos, tristes, frustrados. Espero que você tenha gostado desse material. Obrigada por estar comigo e até o próximo vídeo.